Amém? Bom dia, povo de Deus. Nossa, ficar convosco, amém? Logo se ficar no seu lugar aí nessa manhã, esse domingão abençoado, domingão de Páscoa. Ali no horário do almoço vai ter aquele chocolate lá na sua casa. Mas aquele bombom para mim tá do lado, só para dar célula lá, tá? Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui nessa manhã. Hoje é o último pilar aí, né? A doutrina da nossa igreja. Jesus voltará. Logo na Semana Santa, logo na sexta-feira que foi comemorada a Paixão de Cristo, né? Então hoje vai ser muito importante esse tema, amém? Essas horas dessa manhã vamos falar com Deus, agradecer mais uma oportunidade, estar na casa dele, aguardar, respirar, Deus, nós queremos te pedir graça nesse momento. Obrigada. Mais uma oportunidade de estar na tua casa, falar com o Senhor, aprendermos mais a tua palavra, porque é isso que precisamos. Porque sem tua palavra, sem tua boca, nós não somos nada. Muito obrigado por essa oportunidade de ser conosco nessa manhã. Abra o nosso coração, abra o nosso ouvido, que nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para trazer para nós, através da vida dos nossos pastores para ministrar nessa manhã. Essa oração que te trazemos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Faça uma de forma bem forte.
Yeshua. Primeira prestação. Os irmãos podem se assentar com vontade. Bom dia, Pai seja convosco. Bem-vindos mais uma vez à Escola Bíblica Quadrangular. Nós estamos estudando a matéria da Igreja do Evangelho Quadrangular, as doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular, e hoje o tema é o Rei que voltará. Quero liberar as crianças e os adolescentes, que Deus em Cristo possa abençoar cada um de vocês. As professoras, à vontade. Aleluia. Esse domingo é um domingo muito especial para a gente, irmãos. A cruz não está vazia à toa. O cristianismo, esse
seria o melhor dia das nossas vidas. Vamos receber nossos professores, pastor Roberto e pastor Adriano, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, irmão. Bom dia, irmãos. Bom dia. Passe já convosco. Amém. Deixa claro que eu sou aqui no auxiliar lá. O mestre é eu. Eu vim só auxiliar o Adriano. E nós cremos, louvamos a Deus, porque gosto sempre de falar sobre isso, porque eu, desde que me converti, aprendi a amar a igreja do Evangelho Quadrangular, porque foi nela que eu conheci Jesus Cristo, foi nela que eu me tornei membro, foi nela que eu me batizei, nela eu caminho desde 89, nunca saí, sempre estive à frente trabalhando. Na igreja que eu fui líder de homens, líder de jovens, diácono, coordenador estadual. Nela eu conheci a minha esposa, ela me pediu em casamento, nós casamos. E eu aprendi a defender a minha igreja. Porque tem pessoas que ao invés de defender a sua igreja, fala mal da própria igreja. Eu aprendi e defendo a igreja quadrangular e defendo com unhas e dentes. Porque foi nela que Jesus começou a transformação na minha vida. Então, meu irmão, o que nós precisamos é entender que a igreja que nós pertencemos, ela não veio de uma divisão de rebeldia. A fundadora da nossa igreja, a AIB, ela não saiu de uma denominação, brigado com os líderes e falou: agora eu vou abrir uma portinha ali. A igreja, ela foi fundada em cima de oração e com base em direção de Deus dentro das Escrituras. Nós temos 4 pilares da nossa igreja. Hoje nós vamos falar sobre o último, 4º pilar, que é o rei, que é a divina. Tudo que você buscar pesquisar sobre a igreja do Evangelho Quadrangular, sua fundação, como foi feito, você vai encontrar respaldo dentro da Bíblia. A nossa igreja, os 4 pilares estão fundamentados nos 4 evangelhos. Cada evangelho apresenta Jesus de uma maneira, e vocês que estão acompanhando desde a primeira, vocês viram aí que tudo tem o respaldo dentro da palavra. Quando ela estava lá orando, e Deus começou a direcionar para que a nossa igreja fosse instituída, ela teve essa visão de Ezequiel revelada a ela. Ela começou a entender, e aquilo ali foi colocando no papel para chegar ao que é hoje uma denominação que avança os 4
os quatro cantos da terra, como dizem. Estamos hoje em quase todos os países. No nosso país, quase todos os estados, nós temos a Igreja do Evangelho Quadrangular. E nós glorificamos a Deus por isso. Quero dizer para você que é novo convertido, chegou recente, você faz parte de uma denominação forte, de uma instituição que tem uma administração que serve de base e espelho para várias igrejas que foram fundadas, e elas se orientaram no estatuto da nossa igreja por ver qual é o nosso estatuto. Você não está numa igrejola, você não está numa igrejinha, você está numa mega igreja. Nós temos grupos de homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Nós temos coordenador regional, estadual, nacional. Nós temos missões, nós temos institutos teológicos. Então a igreja que você reúne é uma igreja forte. Você não está numa igreja pequena, você está numa igreja grande, que tem anunciado o Evangelho, e é por isso que o Evangelho chegou até você, você faz parte dela. Então, querido, defenda a sua igreja, honre a sua igreja, ame a sua igreja e valorize o que ela tem, porque o que a sua igreja tem é importante demais. Eu vejo pessoas mostrando, né, as coisas de outras denominações, nada contra, mas não gosta da igreja que ele reúne. Não fala da igreja que ele reúne. Nós estamos aqui, e eu vou usar agora a frase do irmão que nos falou hoje lá no portão da igreja. É dessa oliveira que você recebe o azeite. Dessa casa que você se enche do azeite. É dessa casa que você busca o renovo. Então valorize esse lugar. Ame e zele por esse lugar, porque esse lugar foi erguido para a glorificação do nome do nosso Deus, e você faz parte dessa família. Tenha a honra de poder declarar: se reúne aonde? Reúne na igreja do Evangelho Quadrangular em Bela Aurora. Pastor Roberto Henrique Alvarenga é o meu pastor. Amém? Graças a Deus. Quando falaram conosco de falar sobre o rei que há de vir, eu te ajudo, Adriano. Adriano, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não entendo nada desse negócio do rei que há de vir. Aí eu pedi socorro a ele, o Alcides, meu professor também que está aqui da escola bíblica. Ele iria estar conosco, só que ele tinha uma programação, né, e ele começou comigo. Como vocês sabem, eu entendo, né, ele estaria saindo da família, né, mas não foi. Está aí hoje conosco ali, mas estaria aqui. Não está justamente por isso. Hoje ele estaria em outro lugar, mas a prova de Deus, ele está aqui. Qualquer coisa eu corro nele também. Amém? Vamos orar a Deus. Feche os teus olhos. Peça a Deus que traga ao seu coração nesta manhã algo novo, algo que você não sabia. E que a partir de hoje você quer conhecer, aprender. É maravilhoso. Porque tudo que a gente aprende, a gente leva para a vida. Nós possamos aprender junto a respeito deste pilar da nossa igreja,
que é Jesus Cristo, o Rei que há de vir. Senhor, nós queremos glorificar o teu nome por esta oportunidade de estar sentado na tua casa para aprender, ó Deus, a respeito da tua palavra, a respeito da igreja, e que o teu Espírito Santo, Pai, possa direcionar tudo aqui nessa manhã. Nós estamos nos colocando à disposição do teu Espírito Santo. Conosco fica, Senhor, e conosco permaneça neste dia e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. É um privilégio estar aqui para ministrar. Tempos que eu não ministro uma aula, né? Peço a vocês desculpa e peço o auxílio de vocês. Né? Assim como o pastor ele se converteu na igreja do Evangelho Quadrangular, eu também me converti na igreja do Evangelho Quadrangular. E também, como ele, que aqui se casou, eu também me casei na igreja do Evangelho Quadrangular. E a minha família está aqui, né? A gente está aí nessa igreja, lutando para chegar na igreja. É um privilégio eles falarem de Evangelho Quadrangular, e ainda mais falar sobre o Rei que há de vir. Foram ministradas aulas magníficas aqui sobre, né, a cruz, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre, né, o Senhor que cura, e agora falaremos sobre o Rei que há de vir. Isso é a grande promessa que move a igreja. Nós só somos igreja por causa dessa promessa, né? E nós defendemos ela na nossa placa. Olha, nós somos igreja, nós somos uma igreja pentecostal, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos em falar em línguas estranhas, nós profetizamos a cura, mas o que nos move como igreja é a grande promessa, que é o Rei voltará. E este Rei que há de voltar na nossa igreja, ele está baseado no livro de Mateus. O Rei que há de vir. Mas que grande promessa é essa? Ela está baseada onde? Essa grande promessa, eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 14, versículo 3. Só para a gente conversar, né? Só para nós começarmos a entender o que é ser igreja. Como é ser igreja? E por que ser igreja? Livro de João, capítulo 14, versículo 3. Essa tradução aqui é a tradução que minha esposa usa. Encontraram? Passamos juntos com a palavra. E se eu for preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Tudo se baseia aí. A grande promessa que nos move como igreja é essa. Olha, eu vou preparar um lugar. Estarei preparando um lugar. Mas, depois, após de preparar esse lugar, eu vou voltar. É o que nos move pela manhã. É o que nos move ao entardecer.
é o que nos move quando nós nos reunimos como comunidade de fé, né? Quando entoamos os louvores, quando cantamos a Ele, quando oramos a Ele, é porque nós cremos que Ele morreu, ressuscitou, foi para o Pai e em breve voltará. E quando Ele voltará? É o que muitos se perguntam. Quando? Como se dará essa volta? Quando? Quando nós não sabemos. Nós não sabemos. O próprio filho disse isso. Olha, eu não sei o dia certo. Só o Pai sabe. Né? Jesus não sabia enquanto ele caminhava, porque ele é Deus, então ele sabe muito bem o dia da sua volta. Como homem, como estava caminhando na terra, ele não saberia dizer, olha, né, porque ele ainda não tinha partido. Mas eu vou e volto. Como nós não sabemos. Como o pastor Roberto ele disse, que a nossa igreja ela não vem de divisão, ela não vem de rachas, e isso é muito importante, porque quando a igreja racha, quando a igreja ela se divide, cria-se aí certa, vamos dizer, maldição hereditária, porque um racha sempre traz outro racha. Um pastor que rachou com o ministério, lá na frente ele vai encontrar obreiros que vão rachar com ele. No século XIX, houve pessoas que marcaram a volta. Eles disseram dia, mês e anos sobre a volta de Jesus. Eles eram de denominações, mas aí começaram a fazer aquilo que o pastor Roberto não gosta de fazer, e com razão, porque se o membro da igreja quer aprender na escola bíblica, né? Quando você se junta na sua casa com um grupinho de irmãos, aí é prato cheio para heresia. Não é célula, é diferente. Célula com um grupo de irmãos é bênção. Mas quando se junta para falar, para criar certas situações, vamos estudar a Bíblia. É um prato cheio para heresia. É um prato cheio para você começar a criar confusão na igreja que você está. E eles marcaram. Eles eram membros de denominações e começaram a fazer grupinhos. Aí surgiu um grande profeta. No meio sempre há grandes profetas, né? Ditos grandes profetas. E marcaram dia, mês e ano. E Jesus não veio. Marcaram de novo, disseram assim, olha, o estudo, eu errei por um mês. Viu? Jesus não veio de novo. O mais interessante é que as pessoas, elas estavam vendendo as suas propriedades, elas venderam, chegaram a vender as suas propriedades e ir até certa, né, localidade e esperar a grande volta do Senhor, porque todos verem a promessa. E Jesus não veio. Porque ele próprio disse, olha, vão dizer, ele não sabe, ele sabia, ele vai voltar, mas Deus não sabe. E isso ficou taxado como o grande dia do desapontamento na história da igreja. Se a igreja ela tem um grande desapontamento, é esse, que marcava a volta de Jesus em determinadas datas, e Jesus não veio. Aí mudaram a questão. O grande profeta disse bem assim, não é isso, ele não veio à terra, mas aí ele começou a fazer um trabalho lá no céu. Mudaram o esquema, por quê? Porque, tipo assim, tem que mudar o esquema para encaixar para certo na profecia. Tem que mudar o esquema. Entende? Por quê? Porque eles apontaram. E a nossa igreja ela não desaponta por quê? Porque ela é baseada na Bíblia. E a Bíblia não desaponta.
Quando a Bíblia diz, olha, não naquele dia, é porque nós vivemos na esperança de que nós vamos cumprir e de repente acordar na eternidade. E como se dará isso? Né? Essa é a grande promessa. A base da igreja é essa. Eu vou preparar um lugar e voltarei para que vocês sejam comigo. E como se dará isso? Grandes teólogos dizem que isso se dará em duas fases. A volta de Jesus. Uma que ele voltará, sabe? E a outra é que ele pisará a terra para implantar o bem. E o mais interessante é o que está em Coríntios. Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 52. Primeiro Coríntios. Primeiro Coríntios 15, 51 e 52. Vocês encontraram? Façamos uso então. Né? Se a grande promessa é que ele virá, e como estará isso? 1 Coríntios diz assim: ó, eis que vestiu um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados. Quero abrir parênteses aqui. Isso aqui, ó. Em um abrir e fechar de olhos. Essa primeira parte é a parte em que ele não pisará a terra. Essa é a parte para a igreja. Como eu falei, a volta de Jesus era dividida em duas partes. Uma para a igreja e uma para Israel. Para Israel ele virá a terra e implantará o milênio. Para a igreja não. Para a igreja vai ser num abrir e piscar de olhos. É num abrir e piscar de olhos. É por isso que ele diz, né? Olha, como será a volta do Senhor? Será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. O relâmpago é muito rápido. Já foi que passou. E será isso, um abrir e piscar de olhos. E é por isso que você e eu nós temos que estar preparados de forma a crença que o sacrifício que foi feito no Calvário é o que nos dá remissão do pecado. É depositar nele toda a nossa confiança. Porque é uma bíblia. Vai ser rápido. Ele mesmo diz: olha, estarão dois no telhado e um subirá e o outro ficará. Estarão dois no campo e um subirá e o outro ficará. Isso quer dizer, então, que a metade vai subir e a outra metade vai cair.
Eu quero estar na verdade. Por quê? Porque vai ser como de lâmpada. E o mistério grandioso, porque em Coríntios, ele diz o seguinte: eis que nos digo, o mistério, na verdade, nem todos ouviremos, porque Paulo cria que Jesus voltaria enquanto estava vivo. Essa é a crença do cristão. Essa é a fé do cristão. É crer que Jesus vai voltar enquanto nós caminhamos pela terra. E é isso que nos move. É isso que nos faz sair de casa, ir trabalhar, cantando louvores, enfrentar dias de tribulação, porque nós temos que seremos seria. E se eu duvido? Né? Porque Paulo vai dizer, e os que dormem? Aí ele vai dizer o seguinte: olha, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo usa aqui esse termo, a trombeta vai soar, porque em Israel havia vários toques de trombeta. Ele também vai dizer no livro que a última trombeta soará. A última trombeta. Quando Paulo está dizendo que a trombeta vai soar, porque para Israel faz todo o sentido a questão da trombeta. Por quê? Porque havia 3 toques principais. Havia toques, né, de celebração, de festividade, no livro de Números nós encontramos, mas havia 3 toques quando o povo estava caminhando no deserto. Que um era de preparação, desfazer todo o acampamento. O outro toque era para que eles já estivessem praticamente em formação, e o último era da partida. Por isso que ele vai dizer, olha, a trombeta vai soar, porque faz sentido no povo de Israel. O toque da trombeta soando no toque da trombeta. Baseado nos textos que o Adriano leu, e só no Novo Testamento, cerca de 318 referências sobre a volta de Jesus Cristo, a igreja criou como doutrina da nossa igreja a volta de Jesus. Então a volta de Jesus Cristo, ela é uma doutrina da igreja do Evangelho quadrangular. Então, Jesus, o Rei que há de vir, é uma de nossas doutrinas. Por quê? Porque nós temos cerca de 318 referências, versículos, que cita a volta do Senhor Jesus só no Novo Testamento. Só no Novo Testamento, quase 318 citações falando que Jesus vai voltar, vai vir buscar a igreja. Baseado nisso, a fundadora então traz a volta de Jesus como uma doutrina fundamentada nas Escrituras. E quando ela cita Jesus, o Rei que há de vir, ela baseia essa doutrina na visão de Ezequiel, que está no capítulo 10, versículo 14. Ezequiel 10, 14, que está com a Bíblia aí, acho importante você acompanhar, para você entender o quarto rosto que Ezequiel vê na visão dos querubins. Ezequiel 10, 14. Eu vou ler o versículo todo, porque é o último rosto da visão que ele tem
né? Antes disso, ele vê mais 3. Vocês aprenderam aqui na escola bíblica que antecedeu a nossa. E está assim, ó, Ezequiel 10:14. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim. O rosto do segundo era rosto de homem. O rosto do terceiro era rosto de leão. E o rosto do quarto era rosto de águia. Então, nós temos na doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular como rosto de águia, Jesus Cristo, como rei que há de vir, é tipificado no rosto de águia. Temos os seguintes rostos para estudo desta doutrina, porque é doutrina da igreja. Então, nós temos aqui, né, o rosto de águia representa Jesus, o rei que há de vir. Como disse o professor Adriano hoje, o Evangelho é o de Mateus, porque Mateus cita Jesus como o rei que há de vir. Como apresenta Jesus? Como rei. Qual é o símbolo da segunda vinda? A coroa. Vocês já viram na placa da igreja do Evangelho Quadrangular? Quem já teve essa curiosidade? Lá na placa da igreja, nós temos 4 símbolos. E cada símbolo daquele é uma doutrina da nossa igreja. Então, quando você vê lá o último símbolo, uma coroa, ali está representando Jesus, o rei que há de vir. Então a coroa representa o quê? Jesus, o rei que há de vir. Na nossa igreja, a bandeira da nossa igreja, ela tem a cor que simboliza essa doutrina. É a púrpura, ou roxa, né? Como muitos falam. E se você buscar, né, nos estudos, a simbologia da cor lilás, ou roxa, ou púrpura, você vai ver que na época não era qualquer um que tinha uma vestes nessa cor. Por quê? Porque era uma cor difícil da época. Não era fácil você encontrar igual hoje. Você vai lá em Campo Grande, entra naquela loja de tecido, tem tecido lilás para tudo quanto é lado. Naquela época, só quem fazia vestimenta com roupas lilás, roxo ou púrpura era a realeza. Só as rainhas, Jaqueline, é que tinha vestes na cor lilás. Ninguém mais usava, porque era caríssimo, era difícil de encontrar, vinha de longe, vinha de navios para poder chegar. Então só a realeza é que tinha o privilégio de usar. Por isso, na bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular, a cor que representa Jesus, o rei que há de vir, é a roxa, lilás ou a púrpura. Por quê? Porque demonstra Jesus como realeza, como nosso grande rei que há de vir um dia para buscar a sua igreja. Amém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Até aqui? Vou falar igual um amigo meu. Falar vocês não falam, não. Igual comigo, né? Prestem atenção. Vocês entenderam? Amém. Entendeu? Diga amém. Amém. Então qual é a cor da nossa bandeira que representa? Roxa. Qual é o símbolo lá da nossa? Qual é o símbolo lá da nossa bandeira que representa? Coroa. Isso aí. Amém? Agora que é interessante, né? Porque o quarto rosto, como nós vimos,
na visão de Ezequiel, estava entre, quando ele teve essa visão, ele estava lá no rio Quebar, e ali ele teve a visão do rosto de águia, representando Jesus Cristo, o rei que há de vir. A águia é considerada a rainha dos pássaros, com o seu olhar penetrante, prescrito, e ela consegue enxergar a distância dos elevados céus sobre as nuvens, desce das alturas vertiginosas e carrega os seus filhotes sobre as asas estendidas, faz seu ninho nos penhascos mais elevados e o reveste com pena. Escuta isso. Quando a águia vai fazer o ninho para ter os seus filhotes, depois dela levar todos os gravetos lá para o mais alto penhasco, ela procura um lugar, presta atenção para você entender agora, hein? Ela procura fazer o seu ninho no lugar aonde os algozes não consigam chegar para poder comer os seus filhos. Então o que a águia procura? Um lugar de proteção. E quando ela constrói o seu ninho, ela tira com o próprio bico as penas do peito. Ela pica o próprio peito e despena ele todinho. Para quê? Para proteger o ninho com a sua própria pena. O que Jesus fez conosco? Com a sua própria vida, Ele nos trouxe proteção. Glória a Deus. A águia, os mais altos céus, ela voa sobre todos. Não há outro que consegue alcançar e voar por onde ela voa. Por isso, nós olhamos e vemos a águia como representante do rei que há de vir, porque o nosso Jesus também está acima dos céus dos céus. Ele reina soberano. E observa que a visão da águia, ela consegue lá do alto dos céus, da onde ela está voando, ela consegue enxergar a sua presa lá embaixo, caminhando entre os vegetais, entre as plantas. E ela consegue, então, lá de cima, ter esse olhar que alcança aqui na terra. Quem tem esse olhar? Jesus Cristo. A Bíblia diz que os seus olhos estão em todos os lugares. Ele consegue nos alcançar. Nesse exato momento, os olhos de Jesus conseguem alcançar você que está aqui sentado hoje, aprendendo a respeito da doutrina da igreja do Evangelho quadrangular. No Velho Testamento, várias profecias apontam Jesus como futuro rei. Jacó profetizou sobre as suas realezas. O cedro não se arredará de Judá, nem legislador desde os seus pés, até que venha Siló, e eles se congregarão aos povos. Gênesis 49, 10. Isaías profetizou o seu segundo advento, ou seja, a sua volta. Está lá em Isaías 9, 7. Jeremias também profetizou acerca do rei. Jeremias 23, 5 e 6. E a Daniel foi revelado. Daniel 7, 13, 14. Estamos falando do Velho Testamento. No Velho Testamento também tem as profecias do Rei, do Senhor Jesus, que viria, nos alcançaria, voltaria para o Pai, mas queria retornar novamente para buscar a gente. Então observa bem, querido, quando a igreja, lá na fundação, tomou como doutrina a volta de Jesus, é porque tem fundamento bíblico.
Olha aqui para mim. Todas as nossas doutrinas, todas as doutrinas da igreja do Evangelho Quadrangular é respaldado dentro da Bíblia. Foi tirada de dentro da Bíblia. Não foi o homem que criou. Não foi o homem. Ela sentou lá e falou assim: não, vamos criar essa doutrina aqui. Eu acho que deve ser importante. Não. Ela buscou dentro da Bíblia. Não tem nada aqui, querido, que foi ela pensando, achando. Não. Foi tudo dentro de uma orientação de Deus. Como eu disse para vocês, o Novo Testamento contém 260 capítulos. E dentro desses 260 capítulos do Novo Testamento, nós temos acerca de 318 citações da volta de Jesus. O que mais respalda que isso? Você tem dúvida ainda que Jesus vai voltar? Nós não podemos nunca ter essa dúvida, porque quem tiver essa dúvida está ficando aqui. Por quê? Porque eu só posso seguir aquilo que eu acredito. Se eu não acredito, para que seguir? Então tenha certeza nessa manhã, Jesus está doidinho para te buscar. Mas ninguém quer morrer, né? O crente sabe. Minha irmã, como é que você chama? Esther. Esther. Irmã Esther está nos visitando. Quem conhece a irmã Esther? Conheceu hoje? Hein? Irmã Esther, é um prazer ter a senhora aqui. Amém? Vamos aplaudir Jesus pela vida de Esther. Todo mundo fala que quer ir para o céu, mas quer ir assim, não, eu quero ir no arrebatamento, não quero morrer para ir para o céu, não. Se eu perguntar para o Saulo se ele quer ir para o céu, ele vai falar que quer. Não, ele prega isso. Agora eu pergunto para ele assim: quer morrer para ir para o céu? Não, não quero esperar. Ninguém quer morrer. Mas enquanto a gente estiver vivo aqui e Jesus não volta para nos arrebatar, nós temos que crer que Ele vai voltar. Amém? Amém. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, ó, o pastor Adriano acabou de ler para vocês que vai ser como? Um abrir e fechar os olhos. Você consegue entender isso? Um abrir e fechar os olhos, como relâmpago, querido, que você quando olha, só vê o clarão, ele já foi o relâmpago. Isso te traz alguma coisa? Te faz pensar em alguma coisa? Quando diz assim, irmã Sônia, que é no abrir e fechar dos olhos, isso traz para você um ensinamento? O que você entende quando a Bíblia diz assim, olha, vai ser como um relâmpago, hein? Isso ensina para mim, para você o quê? Que eu tenho que fazer o quê? Estar preparado, aguardando essa volta, preparado, porque aqui, ó, vai ser no abrir e fechar dos olhos. É quando fala, querido, sobre as lamparinas que não tinha azeite. A Bíblia diz que o noivo veio, é isso? E aquelas que tinham azeite, fizeram o quê? Entrou para poucos. E as que não tiveram? Quem está entendendo? Então a doutrina da nossa igreja, Jesus vai voltar. Agora o que eu tenho que fazer? Tornar a repetir a frase do irmão logo cedo para mim e para o diácono Sérgio. Eu tenho que estar vindo na videira, encher minha vida de azeite, porque
Porque quando abrir e fechar o olho, eu estou cheio de azeite. Ou seja, eu estou preparado. Eu estou pronto. Porque querendo ou não, olha para mim, Jesus pode voltar e nos levar, como a gente também pode, a maquininha parar. E a gente provar a morte. Então eu tenho que me preparar. Eu tenho que estar pronto. Eu tenho que ter convicção. Por quê? Porque ele vai voltar, não tem a convicção. Amém? É. Nós encontramos em Lucas 1:32, o anjo Gabriel disse que seu reino seria eterno, esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Senhor, Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Irmãos, escuta. Depois que acontecer, nós vamos reinar com Ele e não vai ter mais fim. Reinar com Cristo será algo, irmãos, glorioso. E às vezes eu me apego assim, eu fico tentando imaginar como é que é isso. Irmãozinho, o meu pensamento é pequeno demais para conseguir alcançar a dimensão desse reinado. Quem está entendendo? Então, o Evangelho de Mateus apresenta Jesus Cristo como futuro rei. Mateus 27:37. Tem alguém lá na casinha? Mateus 27:37. Mateus apresenta Jesus como rei que voltará para buscar a sua noiva e depois tomará seu cetro e governará todas as nações na terra. O livro foi escrito para os hebreus, que há muito esperavam pelo Messias, rei, herdeiro legítimo do trono de Davi, a fim de evidenciar sua descendência real. Mateus abre o livro com sua genealogia, começando assim: o livro de geração de Jesus Cristo, filho de Davi, Mateus 1:1. Ou seja, o livro da Bíblia que apresenta Jesus como rei é Mateus. Por isso, a doutrina da Igreja Evangélica Quadrangular tem Mateus como referência. Então, quando alguém perguntar para você, mas por que é aquela cor roxa? Você vai falar o quê? Representa Jesus, o rei e a divina. Mas como é que vocês arrumaram isso? Está em Mateus. Mateus, lê lá, ele apresenta Jesus como esse rei que vai voltar. E aquela coroa lá, o que é aquilo? Você vai falar. Aquela coroa representa o nosso rei Jesus. Ele é rei. A Bíblia diz que ele vai reinar. Então aquilo que você vê na nossa placa e as cores que você vê na bandeira é respaldo bíblico purinho. Não foi a nossa fundadora que falou: eu vou fazer a bandeira nessas cores aqui que eu acho bonito, o amarelo, o azul. Não. Está tudo dentro da visão de Ezequiel. Está tudo dentro dos evangelhos. Nada criado fora. Ela buscou tudo dentro da Bíblia. Teve uma vez que teve uma pessoa que perguntou para o irmão da igreja o que era aquele passarinho da nossa bandeira, da nossa placa. Hein? Teve uma que perguntou o que era aquele copo. E aí, se fosse hoje,
e alguém perguntasse para você, o que é aquele copo lá da placa da igreja de vocês? O que você ia falar? Oi? Pô, vocês aprenderam aqui. Primeiro eu quero te corrigir. Não é um passarinho, aquilo lá é a pomba. E ela representa o quê? O batismo do Espírito Santo. Aí você chega e fala assim, lembra? O batismo da batização, que Jesus chegou, aí você vai trazer a pessoa perto de você. Você lembra? Ela vai falar, claro, eu vi. Pois é, quando Jesus foi batizado, o que é que veio sobre ele? Pois é. Então, a fundadora da nossa igreja tomou como base, né? E aí representa na nossa igreja o quê? O batismo do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, aqui para mim, você hoje, na sua casa, sentado lá no seu sofá, ao invés de ver Faustão, ao invés de ficar vendo aquela novela demorida que tem lá na Globo, você pode pegar o celular. Não tem aquele negocinho que agora tem aí chamado, como é que é? Eu não falo o nome direito não. É o Grupo. Isso. Você vai lá e fala assim, ó, doutrinas da igreja quadrangular. Aí vai abrir. Aí você pode começar a estudar sobre a sua igreja. Aqui, você pode entrar lá, história da igreja do Evangelho quadrangular. Vai ter desde o início como aconteceu. Para quê, queridos? Para você conhecer sua igreja. Porque esse período que a gente passa aqui, olha lá, já extrapolei o tempo, já é 10h07. Esse período que vocês ficaram aqui, 4 domingos, aprendendo sobre os pilares da igreja. E quais são os 4 pilares? Salva. Quais são os 4 pilares? Os 4 pilares são. Pois é. Olha aqui para mim. Esses 4 pilares que vocês aprenderam aqui, olha para mim, ó. Escuta. Esses 4 pilares que vocês aprenderam é uma vírgula só da nossa igreja. Se vocês entrarem e começarem a ler, vocês vão ver, querido, como aconteceu. Os missionários que vieram para cá, fundaram a igreja aqui. Sim, a dimensão é muito grande da história da nossa igreja. Então, tenha essa curiosidade de conhecer a sua igreja. Amém? A gente vê, e eu gosto sempre de falar isso, a criança quando nasce lá do lado do Oriente fora, aqueles países lá, a primeira coisa que ela aprende, até antes de ir para a escola, é a respeito do Corão. A criança, quando ela tinha 12 anos, ela já conhece as doutrinas deles. E é isso que a gente precisa aprender. O que diz a Bíblia? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, amor pela história da sua igreja. Ama a sua igreja e defenda ela. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. E assim, meu sogro sempre falava assim, meu sogro, tudo que se guarda tem utilidade. Quando o pastor Salmo falou comigo a respeito dessa aula do pastor Adriano, a respeito da doutrina da igreja, aí eu fui procurar
nos meus guardos, né? E lá, o pastor Salmo me fez retornar em 1989, quando eu peguei pela primeira vez para estudar sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular. Esse livro aqui está comigo desde 1989. Foi a apostila do meu intertempo de distância, porque na época eu cheguei no Instituto Teológico. A gente, para se formar, tinha que fazer por distância. O pastor da igreja pedia, eles enviavam as matérias e a gente ia eliminando, né? Eu estudava, sentava com o pastor, ele abria o envelope onde estava a prova, aplicava a prova, botava dentro do envelope, lacrava e mandava para São Paulo. Aí de lá vinha a resposta. Se passou, vai para a segunda etapa. Se não passou, volta para a primeira. E aí, estava guardado. Eu tenho lá em casa todas as minhas apostilas. E aí, quando o pastor Saulo pediu, eu fui procurar lá no meu, está aqui. Isso aqui foi aonde tudo começou em 1989, o meu primeiro livro da igreja. Foi esse aqui, fazendo a igreja. Então, querido, aí eu me formei lá no ano de 1989, quando eu cheguei na igreja. Porque, querido, não tem nada mais gratificante quando a Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Faça uma história. O improvável que não daria certo, que era eu, Deus muda, faz dar certo. E aí eu estudando, fui relembrando como os jovens me trataram na igreja. Os jovens, eles não deixavam eu sozinho. Eu gosto sempre de citar isso, né? Tinha jovem que morava do lado de cá e ia lá para o portão da casa da minha mãe para esperar para mim vir para a igreja. Não, eu vim aqui só para poder ir com você. Achando que eu não ia vir, aí ia para lá me esperar. Aí esperava eu me arrumar para poder vir para cá. IPQ. Aí está IPQ, não é IPQ. Instituto Bíblico Quadrangular. Depois é porque não tinha Instituto Teológico. Depois que passou a ter Instituto Teológico, passou a ser Bíblico. Então, queridos, é por isso que a gente aprendeu a amar esse lugar, porque foi aqui onde tudo aconteceu na minha vida. Tudo que vocês pensarem começou aqui, aconteceu aqui. Me batizei aqui. E eu vou falar para vocês. E agora eu vou usar o pastor Salmo como exemplo. Vocês não se iludam, não. Pastor Salmo, ele recebe convites para pastorear. Outras denominações, olha para mim, oferece dinheiro para ele ir para lá, ser pastorar. Foi assim comigo. Líderes de outras denominações chamavam, perguntavam quanto o pastor me pagava aqui, ele ia me dar o louco para mim ir para lá. Só que aprenda uma coisa: aprenda a ficar em Jerusalém, porque aqui é o lugar que Deus te chamou. Deixa eu falar uma coisa. E ouve aqui, presta atenção. Não existe
Não existe a história de que Deus está dizendo que o seu tempo aqui acabou. Isso é uma mensagem satânica, mentirosa, enganadora. Não existe. O que Deus tem para você não é aqui. Ué, que Deus, que confusão é esse? Que Ele te traz aqui, se aceitar Jesus aqui, se converter aqui, se batizar, e o que Ele tem com você não é aqui. Ué. Isso, querido, são artimanhas que o homem criou para poder, como dizem, né, os antigos, hoje não falam isso mais, para pescar no aquário dos outros. Quando alguém vier com essa história para o teu lado, faça igual Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Para quem que ele disse isso? Para Pedro, que veio com uma conversa. Na hora Jesus olhou e falou: isso aí vai ser mal. Isso é um demônio te usando. Para trás de mim, Satanás. Eu não falo nada que quando a pessoa chega perto de mim para falar que está indo embora, que o tempo aqui fitou, que bababá, essas conversas fiadas, eu falo: está indo, vai com Deus, Deus te abençoe. Só falo uma coisa: a partir de hoje, no mundo espiritual, tenho responsabilidade nenhuma mais sobre a sua vida. Já desligo o mundo espiritual, porque quando acontecer para lá, eu não vou ser culpado. Agora, isso não existe. Se alguém chegar perto de você, pode chegar e falar: mas me mostra na Bíblia essa história de que meu tempo acabou onde estou. Não existe. Olha aqui para mim. Quando Deus achar nele que você tem que ir para outro lugar para fazer a obra, Deus vai mostrar para o pastor vai falar para você, e você vai falar: estou aí, me, ó, eis-me aqui, pode mandar que eu vou. Diferente do que a pessoa chegar, doido para te levar para lá, né? Porque tem preguiça de andar na rua, evangelizar, pregar para a pessoa se converter, ganhar algo para Jesus, aí vem buscar o que está pronto. Então, em nome de Jesus, fica atento sobre essas pessoas, que elas são usadas pelo maligno para disposar a sua mente e levar você a viver situações. Por quê? Porque isso já ficou comprovado. Todas as pessoas que saem usando esse tipo de conversa, de que meu tempo aqui acabou, não retornam mais. Eles não voltam. Eles ficam com vergonha de chegar e falar: não era aquilo, que quebrou o carro lá. Então eles ficam depois tateando de lugar em lugar, não tem coragem de voltar, né? Mas vocês são diferenciados. Bem, uma coisa que estava combinado. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao nosso final desta aula. Mais uma vez, nós queremos deixar aqui a nossa gratidão expressada a cada um de vocês. Terminamos essa matéria, doutrina quadrangular, e a partir do domingo que vem, nós começaremos eclesiologia, que é estudo sobre a igreja. Como é que nós faremos isso? Com base nas 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada domingo será uma igreja. Bom, então, domingo que vem, nós já vamos entrar numa nova matéria. A pastora Caína vai estar ministrando essa aula sobre a igreja de Éfeso, que é uma igreja fantástica, tem muito assunto bom na igreja de Éfeso. Eu queria convidá-los a estarem aqui mais uma vez, se esforçarem para estar aqui mais uma vez, e se conseguir, motivar alguém da sua igreja a estar aqui na escola bíblica também. Bem, vamos estar em pé, vamos agradecer. Pastor Adriano, muito obrigado. Pastor Roberto, nós louvamos a Deus pela vida dos nossos visitantes, está aqui, nossa irmã Esther, meu cunhado Paulo, que está ali atrás, são nossos visitantes. Muito obrigado, nós recebemos vocês com muita alegria aqui nessa casa. Espero continuar vendo vocês aqui no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos exaltar o teu nome e te glorificar por esta manhã maravilhosa.
Nós passamos aqui na tua casa, tivemos a oportunidade de louvar o teu nome com teus servos e também de ser ministrado por uma aula tão importante, Deus. Nos ajude a manter a fé em nossos corações para que, quando o esplendor da sua glória aparecer no céu, nós possamos estar prontos para nos encontrarmos contigo, Deus. Pedimos assim a tua bênção e oramos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Está encerrado. É hoje à noite, né? Adeus.